Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como eu fiz para cortar esse cabelo e chegar nesse resultado. Bora lá! Vamos fazer então esse cabelo arrepiado, um cabelo grosso, né? Muito barbeiro tem dificuldade para fazer esse tipo de cabelo aqui, por causa que ele arrepia demais. E muita gente tem também dificuldade na hora de finalizar, de entregar esse cabelo, para deixar sem aquelas marcações. Então o que eu faço aqui já no redemoinho, para facilitar o trabalho, para deixar um corte mais alinhadinho, eu venho com a 4 na linha ali da orelha, sabe? E raspo bem certinho contra o pelo, não deixo um fio fora do lugar, deixo bem certinho, pego a 4, por quê? Porque é um tamanho que não vai deixar muito claro aparecendo o couro cabeludo e também não vai deixar muito comprido a ponto de passar uma semana ou uma semana e meia e o cliente já sentir que o cabelo dele cresceu, sabe? Então, antes de fazer isso, é muito importante que você lave bem o cabelo para o cabelo ele ficar bem desamassado e sem oleosidade e tal, para a máquina raspar todos os fios, soltar os amassados ali. E aí eu vou começar o degradê com o pente 1. Então eu marquei ali 3 dedos acima da orelha e aí venho marcando com o pente 1 e atrás ali na cabeça dele, como ele não tem o occipital muito saltado, é mais retinho ali, não tem problema da gente subir um pouquinho mais, tá? Que não vai mostrar a parte do occipital ali, vai ficar bem bacana o acabamento. Então a gente vem limpando aqui, esse corte não vai ser um degradê na 0, vai ser um degradezinho na 1, tá? E a gente vai fazendo aí por toda a lateral, deixando bem limpo. Eu gosto de passar e repassar a máquina para garantir que todos os cabelos estarão na mesma altura, para o cliente não ter uma surpresa em casa, às vezes de alguém ver que tem um fio maior que o outro, né? E daqui do outro lado a gente faz o mesmo processo. E eu sempre me preocupo em deixar os dois lados bem alinhadinho mesmo. Eu faço essa aferição olhando no espelho, né? Deixando o cliente reto olhando no espelho para ver se os dois lados estão iguais. E depois olhando na parte de trás da cabeça do cliente para ver se está alinhadinho também. Aí agora eu venho com o pente número 2, subindo um dedo e meio ali em cima da marcação da número 1 e venho limpando, tendo certeza que todos os cabelos estão sendo cortados da forma que tem que ser para ficar bem alinhadinho, bem limpinho. E aí a gente vai criando essa marcação e para tirar ela, eu venho com o pente 1,5 na alavanca baixa, fazendo o movimento em C, tá? A gente entra na marcação com o pente bem deitado e depois a gente tira conforme vai chegando no final da marcação da 2. E agora, para dar mais uma aliviada, eu repasso essa máquina de uma forma mais entrando, sem tirar tanto assim, sabe? Mas só em cima da marcação. Você vê que eu não subo tanto, né? No final da marcação da 2. E aí a marcação vai ficando bem levinha, bem fácil de sair, tá? Bem, quase que não fica aparente. Tá vendo ali como é que tá ficando? Fica uma marcação bem leve, bem tranquila, que a gente vai tirar no pente 1. Olha ali, eu estou mostrando a marcação. Aí a gente vem com o pente 1, com a alavanca um alta, né? E a gente vem mais em cima da marcação e a gente, como se a gente estivesse levando essa marcação lá para a parte de cima, para o final da máquina 2 que a gente passou. Então, quando vocês forem fazer, imagina que vocês estão querendo empurrar essa marcação lá para 2, beleza? Que daí a marcação vai sair bem fácil. Vocês veem que quase só de passar um pouquinho ali, a marcação já sai. E aí você vai trabalhando também o feeling da alavanca. Tem partes que não vai sair por conta da estrutura do cabelo. E tem partes que vai sair mais fácil, beleza? E aí você vai fazendo isso por todo o cabelo. Na parte de trás aqui é um pouquinho mais difícil de tirar por conta da densidade de cabelo. Tem mais cabelo aqui nessa parte de trás do que nas laterais. Então ele dá um pouquinho mais de trabalho mesmo, é normal, tá? Tem muito barbeiro que fala, na parte de trás eu tenho dificuldade para desmarcar e tal. E eu sempre falo que o segredo é você ter um pouquinho de paciência para aquela marcação sair toda. Que na lateral é bem fácil mesmo, realmente, porque tem menos cabelo. Beleza? Então aqui é mais um processo de polimento,
ficar passando a máquina ali até ficar certinho, bem limpinho mesmo. E aí aqui na aresta, um pouquinho para cima da 2, eu passo uma máquina 3. Então como a gente passou a máquina 4 no redemoinho ali, a gente vem com a máquina 3 e sobe mais ou menos um dedo, deixando quadrado, tá? Sem entrar arredondando a aresta do cliente. Beleza? E aí vai criar um degrauzinho que a gente vem depois com a número 2 e alivia essa marcação da número 2 para 3. Aí a gente alivia com a 2 e aí depois a gente vem com o pente 1,5, tá? Aliviando um pouquinho mais. Vou fazer esse trabalho todo de degradê na máquina por conta do cabelo dele ser esse arrepiado. Então, quando a gente passa a máquina, a gente garante que todos os fios vão ficar alinhados. Depois eu venho com o pente corrido para dar uma acertada na sombra. Mas a estrutura eu gosto de fazer toda na máquina. É esse tipo de cabelo. Não é todo o cabelo que eu faço dessa forma. Eu só estou fazendo esse cabelo aí por conta da textura dele do comportamento do fio ser arrepiado. Então, se você faz na tesoura, é mais difícil, é mais complicado de você deixar todos os fios bem alinhadinho, bonitinho, tá? E vocês têm que pensar também que esse cliente ele vai chegar em casa e vai tomar um banho. Se você tiver feito um trabalho desnivelado com a tesoura, vai aparecer todas as imperfeições no cabelo dele depois do banho. Por isso que eu gosto de lavar antes. E agora eu venho com o pente 1 alto para fazer um polimento naquela aresta no degradê, para não deixar nenhuma marcação. E agora eu estou passando ali um secador para deixar bem limpinho o cliente. É uma coisa que eu falo muito ali na barbearia para os meninos, é deixar o cliente toda hora limpo. Eu não gosto de molhar o cabelo do cliente sem antes bater um secador e tal, porque senão junta água com o cabelo e vira aquela meleca, fica tudo bagunçado. Então aí agora eu venho molhando para fazer essa parte na tesoura. Eu gosto de fazer essa jogada com a mão para ver como é que tá a diferença que tá, né, do cabelo. E aí eu venho, deixo ali alinhado o topete um pouquinho maior que todo o resto, e aí eu faço essa guia central baseado no tamanho que o cliente pediu e alinhando com a máquina 4. Então eu faço como se fosse uma rampa ali do pente 4 para o topete, para ficar essa estrutura mais harmônica, para não ficar aquela diferença de um cabelo maior ali no meio da cabeça do que no topete. Eu gosto de deixar o topete maior. E aí eu venho fazendo um mecha-mecha ali para alinhar a parte da tesoura com a máquina 4, para deixar bem certinho. E mesmo assim, mesmo pegando bem certinho ali, tracionando bem com o dedo, depois vai ficar uma diferença. Então isso daí é só para tirar o grosso. Depois eu vou fazer um trabalho bem minucioso de polimento. E aí eu venho depois fazendo uma checagem, pegando todas as mechas daí na vertical, tá? Não na horizontal. E aí vocês veem que aparece uma diferença ali, a gente vai alinhando. Um cabelo liso e grosso e arrepiado desse, vocês precisam ter certeza que todas as mechas estão alinhadas minuciosamente. Não pode ter diferença, porque senão depois, quando secar, vai aparecer as marcações. Então, nesse tipo de cabelo, eu tenho uma atenção dobrada para fazer esse mecha-mecha aí, senão aparece. E aí você acaba pecando no acabamento, o cliente vai reparar isso daí, e aí uma hora ele vai sentar numa cadeira de um barbeiro que vai ter uma atenção mais que você, e você vai acabar perdendo esse cliente para o outro barbeiro. Então, minuciosamente eu vou alinhando todas as mechas, tá? E aí aqui na parte do encaixe eu gosto de pegar um pouquinho mais deitado, alinhando o que eu fiz com a máquina com a mecha guia que eu acabei de cortar ali na parte de cima. Beleza? E vocês veem que tudo fica bem alinhadinho, para não ficar diferença. Esse é o tipo de cabelo que testa as habilidades do barbeiro no mecha-mecha, na tesoura, para ver se está tudo alinhado. E aí eu venho tirando todo o excesso ali de cabelo, conectando a lateral que eu fiz com a máquina com a tesoura. E aqui eu venho de novo limpando. Eu sempre prezo pela limpeza. Eu não gosto de deixar meu cliente com o cabelo na cara enquanto eu estou cortando. Isso me dá uma agonia, na verdade. Quando o barbeiro faz isso, eu vou lá e até dou um feedback. Falo, cara, ó, tem que dar uma limpadinha aqui, tá? Que o cliente fica bem mais confortável. E agora eu venho no pente corrido para tirar uma imperfeição ou outra que ficou ali do mecha-mecha que eu fiz com o dedo. Então sempre eu venho aferindo as minhas técnicas. Eu nunca faço a técnica e depois não venho
com outra técnica avaliando se está ok ou não. Eu gosto de conferir sempre, ainda mais um cabelo desse que precisa tudo estar bem alinhadinho. Então eu vou lá, vou fazendo um pente corrido aqui, sempre preservando a aresta para deixar quadradinho, sabe? E vocês podem ver ali que o cabelo em cima, ele ainda tem uma barriguinha. Então eu vou lá e gosto de ficar acertando todas as mechinhas para ficar tudo certinho. Então o pente corrido ele vem para dar uma aliviada nessa marcação aí, ó, tá vendo? Para deixar tudo bem alinhadinho, tudo bem certinho. E eu vou fazendo esse pente corrido sem entrar muito, sem arredondar, preservando o quadrado da cabeça. Então, um cabelo assim, ou qualquer outro, eu nunca gosto de deixar uns fios soltos, sobrando. Eu venho com o pente corrido e vou corrigindo, para ficar bem alinhadinho. Porque esse cliente, ele usa o cabelo desse jeito. Ele sai do banho, ele não tem costume de escovar, ele não tem costume de ficar passando produto nem nada. Então, o cabelo dele é um cabelo que eu penso assim, cara, tem que ficar um arrepiado, porque não, o cabelo vai arrepiar, só que tem que ficar um arrepiado controlado e de acordo com um formato correto para o rosto dele, para a cabeça dele. E quando for crescer esse cabelo, ele vai crescer no formato correto. E aí aqui eu venho dando mais uma checada nos fios que ficaram para fora. Eu traciono um pouquinho para trás, vocês veem que eu pego a mecha e dou uma tracionada para trás, bem de leve, só para os fios ficarem reto para cima, para não ficar deitado na diagonal para frente. Entende? Aí eu consigo pegar mais uns fios ali que está por fora, que está fora do lugar. Aqui eu venho fazendo um pente corrido no topo, porque com o pente eu consigo ver certinho o cabelo que eu cortei com a máquina e o cabelo que eu cortei com a tesoura, e eu acabo fazendo a conexão desses fios para ficar realmente tudo alinhadinho, tudo certinho. Então, quando eu venho fazendo pente corrido assim, aparece as imperfeições de novo. Então, por mais que eu faça toda essa checagem e tal, eu ainda gosto de fazer essa por último, para realmente ficar tudo bem alinhado, bem certinho. É um cabelo arrepiado, então como a proposta não é passar uma máquina em tudo, eu preciso deixar um efeito de máquina na parte da tesoura. Eu preciso deixar tudo bem certinho, como se fosse se tivesse passado uma máquina ali. Ou pelo menos me aproximar bastante desse resultado, certo? E aqui de novo limpando o cliente, que eu gosto de limpar bem limpadinho. Eu gosto de limpar também em cima, eu gosto de passar o espanador em cima ali da cabeça para tirar os fios do couro cabeludo. Aqui eu estou batendo uma tesoura desfiadeira. Para quê? Para se aparecer alguma imperfeição, a tesoura desfiadeira ela vem e alivia. Então ela consegue deixar uma textura ali, um acabamento bem mais, vamos dizer assim, alinhado, sabe? A textura que vai ficar em cima ali depois que você faz com a desfiadeira só na ponta do fio, ela fica mais bonito, mais certinho. Então eu venho desfiando bem bonitinho ali para ficar tudo nivelado e tudo mais bem acabado possível. E eu gosto também de vir na desfiadeira tirando esses fios que ficam um pouco solto. Eu não gosto de usar a tesoura de corte, porque a tesoura de corte ela deixa muito marcado. A de desbaste ela deixa mais natural, vamos dizer assim. Aí vocês conseguem ver que já começa a ter um resultado ali, ó, bem alinhado. Eu gosto também de passar o pente, tentar puxar cabelo do redemoinho, pentear para um lado, pentear para o outro, para ver se tem algum fio ou outro saindo que eu não estou vendo. Então, bem, a preocupação tem que ser grande na hora de ver esse fio, ver se os fios estão todos alinhados. E aqui eu vou seguindo com o acabamento. Eu não gosto de entrar muito na linha do natural do cabelo, então eu só alinho realmente a linha natural. Eu dou um acabamento melhor na naturalidade do cabelo do cliente. Então eu só venho limpando mesmo as bordas, até por conta de uma durabilidade maior do acabamento. Se você acaba entrando muito ali, em 2, 3 dias já começa a crescer, e aí o cliente vai sentir que o cabelo dele não está tendo aquela durabilidade, certo? E aí que eu estou fazendo o acabamento da orelha, seguindo a mesma lógica, não entrando muito, sabe? E a costeleta ali eu gosto de fazer naquela dobrinha da orelha. Eu sempre alinho naquela dobrinha da orelha a altura da costeleta, a não ser que o cliente me peça para deixar menor ou maior, eu faço, o meu padrão é naquela linha da dobrinha ali da orelha, beleza? Sempre com a mão bem leve, sem forçar. A máquina ela tem a lâmina muito afiada, você não precisa estar forçando na pele do cliente para ela cortar,
beleza? E ali na linha do pescoço, você não precisa entrar muito também, tenta aproveitar a linha natural. Se o cliente tiver muito cabelo no pescoço, aí você precisa ter um padrão na sua cabeça da onde você pode entrar e da onde você não deve entrar para não ficar muito artificial. Então, sempre esse cliente no caso tá fácil. Ele não tem muito cabelo no pescoço, então eu não preciso ficar criando linhas. Eu só sigo a linha natural do cabelo dele. Então isso aí vai muito do feeling também, de você saber quando tem que entrar e quando tem que entrar. Mas principalmente nessa parte da testa, da têmpora, eu não gosto de entrar muito, porque cresce muito rápido e o cliente acaba sentindo que não durou o corte dele, tá? Então, sempre seguindo a naturalidade do cabelo dele. Eu gosto, meus trabalhos vocês vão ver que são trabalhos mais naturais, aproveitando a naturalidade do cabelo sem muita pigmentação, sem muita coisa muito marcado, sem penteado muito na régua, digamos assim. Eu gosto de um trabalho mais natural, despojado, que fica prático para o dia a dia e os meus clientes gostam bastante desse resultado, sabe? Não que eu não goste de fazer, mas que eu notei que os clientes gostam dessa forma, então eu acabo fazendo desse jeito. Aqui vocês veem que eu não entro tanto assim na linha ali, então eu deixo basicamente na linha natural do cabelo dele. E aqui no acabamento eu gosto de fazer primeiro as linhas laterais, depois eu faço essa linha base, digamos assim, né? E eu faço essa linha reta e aí depois eu venho quebrando as quininhas para dar um aspecto mais natural nessa linha de acabamento, que eu não gosto de uma coisa muito quadrada aí nesse acabamento da nuca. Então vocês vão ver que eu vou vir aqui, ó, e vou dar uma quebradinha nessa quininha que fica para dar um aspecto mais natural. Não que eu arredonde o acabamento, é só a quininha. Vocês veem que é bem pouca coisa. É só para deixar uma curvinha para dar um ar mais natural para o acabamento. E agora é uma técnica que eu uso para dar mais uma checagem, né? Uma checagem final, digamos assim, que eu arrepio todo esse cabelo para trás, deixo tudo arrepiado, para ver se sobrou algum cabelo para cima ou não. E no caso aqui tá bacana, tá legal, não tem nenhum fio sobrando ali, e tá tudo tranquilo. E aí agora eu venho só dando realmente aquele toque final do toque final, sabe? Se passa alguma coisa ali, parece que não está saindo nada, mas saem alguns fiozinhos pequenos. No olhar do cliente, isso daí não seria necessário, mas a gente que é barbeiro, perfeccionista, detalhista, acaba se incomodando com alguma coisa ou outra ali e acaba tirando. Então esse corte aí, ele poderia ser feito mais rápido, só que por um olhar mais técnico e crítico ali, eu acabei fazendo mais essa técnica aí para me assegurar de que está tudo certinho. Beleza? Vocês podem fazer isso com a tesoura também sem problema nenhum. E agora mais uma limpada, né, em todo o cliente, deixar ele bem limpinho. E agora eu venho tirando a capa dele, né, e vou fazer a parte da navalha. Eu uso esse potinho aí, se chama Amotolinha. Você compra nessas casas de equipamento para fisioterapia. E aí a gente passa um creme ali para não fazer no seco, gente. Se você faz o acabamento no seco, recomendo fortemente você começar a usar um creme. É muito mais confortável para o cliente, evita de dar assadura, ficar aquela queimação pós-corte, e o teu cliente vai agradecer por isso. E agora, gente, eu venho só limpando com a navalha o que eu fiz com a máquina de acabamento. Eu não crio linhas novas. Eu só venho realmente limpando a pele, e as linhas elas são feitas com a máquina de acabamento. E gente, a navalha é um equipamento extremamente afiado. Não tem necessidade alguma de você forçar para que a navalha corte os fios. Então, eu só apoio o navalhete na pele do cliente. Eu não forço, tá? Eu não forço. O creme ajuda a deslizar e a navalha é extremamente afiada. Não tem necessidade de você forçar. Se o cliente está saindo vermelho da sua cadeira, você está errando. Coloque isso na sua cabeça. Se você está cortando o seu cliente, você está cometendo um erro gravíssimo na hora de você fazer a limpeza com a navalha. Beleza? Então foquem bastante nisso. Se o cliente está saindo vermelho, você está errando na mão.
beleza? A mão tem que ser extremamente leve, você só apoia o navalhete na pele do cliente e faz o movimento de raspagem. Aqui nessa costeleta eu gosto de fazer assim, ó, eu inverto a mão e aí eu dou uns toquezinhos e tal, vou dando uns toquezinhos até ficar alinhadinho, depois eu venho limpando. E eu não faço muito grande aquele movimento de serrilhar, tá? Eu faço ele bem levemente e tal, para não ter chances assim, risco de cortar alguma espinha, alguma coisa. Eu tenho um pouco de agonia quando eu vejo o barbeiro fazendo esse movimento serrilhado assim, sabe, de serrar com a navalha. Não tem necessidade de fazer esse movimento é, tão, como é que eu vou falar? Não precisa fazer tão esse movimento de angulação não precisa ser tão forte, tá? Ele pode ser mais leve. E agora eu estou secando ali o topete para ver se esse topete tá bem certinho, tá bem alinhadinho. E esse daí é o resultado, tá? Um corte social, um degradê na 1. E um cabelo bem dificinho de fazer. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever e deixar o like. Valeu!